Olá, gente. Mais um momento de estudo. Acredito que a maioria de vocês que acompanham o canal, independente da religião que professam, que segue, ou até mesmo nenhuma religião que frequente, conheça a parábola da figueira seca dita por Jesus Cristo, para os seus apóstolos. Cada vez que a gente lê uma mensagem, uma palavra, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto a Bíblia, outros livros de reflexão, cada momento que você lê te transmite outro recado, uma outra mensagem. Aquela mensagem ela vai te trazer uma outra lição. Cada leitura, você lê um texto hoje, você tem uma interpretação hoje, você lê esse mesmo texto amanhã, quando você lê, você vai fixando, você vai estudando, ele vai te retransmitindo outras lições. E essa parábola da figueira seca, ela me trouxe, umas reflexões. Eu já postei também um pequeno texto dessa reflexão no meu Instagram. E eu vou ler para vocês que está no Evangelho segundo o Espiritismo essa parábola, essa parte, e vamos meditar diante do que Jesus quis nos dizer, repassar para nós, para aprendermos, Parábola da figueira seca, o capítulo 19, item 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, veja como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tire-te daí e lança-te ao mar, e isso, sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Essa parábola está na Bíblia também, em São Marcos capítulo 11, versículos 12, 13, 14, de 20 a 23. Então a gente faz uma análise aí, a gente às vezes pouco perplexos, Analisa, nossa, Jesus ele ensinou o amor e amaldiçoou a figueira. Então a gente tem que reler uma parte aqui e entender. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. Então, da maneira que os discípulos ouviram, foi entendido que foi uma maldição de Jesus Cristo. Então, aí já vai analisar que a maneira como ouvimos as coisas, interpretamos as coisas, interfere no processo da evolução humana. Às vezes, Jesus, naquele momento, ele disse, não tenha mais fruto, mas diante de como estava aquela figueira. Ou seja, seria consequência do ato daquela figueira. E analisando esse estudo, ainda cita aqui, Jesus passou pela figueira, só viu folhas, não havia frutos, pois ainda não era o tempo de figos. Então surge aí uma outra informação, ao tempo dos frutos, ao tempo de você plantar, você semear, de você cuidar e de você colher os frutos. E não somente você colher o fruto, você também ser uma árvore que possa dar frutos. Mas Jesus, pela fé, disse à figueira que jamais dará fruto.
determinando assim pela fé. Então ali Jesus demonstrou o poder da fé. Ele quis dizer que as nossas palavras, elas têm poder. Assim como os nossos ouvidos que ouvem as palavras também têm determinado poder. A segunda situação nessa parábola é o que passar por uma situação ou pessoa que não se vê o fruto, notar-se o momento de ter. A situação tem o seu tempo, a pessoa tem o seu tempo, e demonstra ainda mais que a fé, ela é a transformação de algo. A partir daí, nós acreditarmos na mudança do outro para uma mudança positiva. Surge a questão: por que Jesus amaldiçoou a figueira? Podemos dizer que a figueira ela estava morta. Mas, na verdade, quem disse, quem interpretou, quem escreveu, citou que Cristo amaldiçoou. Às vezes, Cristo apenas reforçou como aquela figueira estava. Na verdade, há pessoas e momentos que darão frutos e precisa da fé para colocar um final na situação naquele momento. Então aí surge nós respeitarmos o tempo do outro, respeitarmos aquilo que o outro está tentando cultivar. A gente pode trazer que a figueira seca são pessoas, assim como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que aparentam o bem. Tem as suas folhas belas, né? Seus galhos imensos, está ali, aparenta aquele ser que não é. Porém, não produz nada de bom. Só falam palavras bonitas, mas não tiram nada de proveito daquilo que se fala. É o que eu falei no vídeo anterior. Cuidemos do quintal da nossa alma para auxiliarmos na jardinagem do nosso próximo. E a figueira seca, a própria figueira seca, faltou a fé fecunda. Então a própria figueira, vamos supor que seja um indivíduo, não acreditou em si, não acreditou em Deus. E acabou sendo inútil, tanto para a sua existência quanto para a existência do outro. E nós não podemos esquecer do seguinte: somos figueiras. E se somos figueiras, somos alimentos espirituais. Então nós temos que aprender a produzir frutos espirituais. Coisas fúteis, coisas maldosas geram figueira estéril, maus frutos. Então fica essa mensagem de reflexão da parábola da figueira. E se vocês tiverem uma outra compreensão sobre este tema, coloca aí nos comentários para a gente refletir junto e quem sabe construir um próximo vídeo com o fruto da sua figueira.